A Europa serve de exemplo para o mundo quando o assunto é transporte de cargas ou passageiros sobre trilhos. E o Brasil tem muito o que aprender com essa experiência. A correspondente Cristiane Ramalho visitou a maior feira mundial da indústria ferroviária. Os trens já provaram há muito tempo que são um meio de transporte limpo e eficiente. Não por acaso, eles vêm despertando cada vez mais o interesse internacional. Viaje conosco na única linha de passageiros entre duas capitais do Brasil. Por dia, mais de 3.000 pessoas são levadas do Espírito Santo para Minas Gerais e vice-versa. Se no Brasil andar em trens confortáveis e velozes ainda é um sonho, na Europa isso já é realidade há muito tempo. O continente tem mais de 240 mil quilômetros de ferrovias. E como boa parte da rede ferroviária usa energia elétrica, os trens por aqui também ajudam a combater o aquecimento global. Enquanto os carros elétricos apenas começam a dar os seus primeiros passos, os trens já provaram há muito tempo que são um meio de transporte limpo e eficiente. Não por acaso, eles vêm despertando cada vez mais o interesse internacional, como mostra essa feira realizada aqui em Berlim a cada 2 anos. Esse ano, a Inotrans, maior feira mundial da indústria ferroviária, atraiu mais de 100 mil visitantes. Expositores de 45 países, inclusive do Brasil, mostraram aqui as novidades do setor. Esse aqui é um simulador usado para treinamento de condutores de trens de alta velocidade. E a gente vai poder experimentar ele hoje um pouquinho. To start the train, you have to push the lever and move it in a forward position. So and then you can see that's indicating your speed. Aqui é tudo automático, mas é o condutor que economiza energia. O segredo é controlar cuidadosamente a velocidade. If the driver is observing his displays carefully, then he gets the information about the consumption in terms of current. And if he is asked to drive on a certain speed, for example 90 kilometers an hour, then there is no need to have full traction power there. So he can speed up and he can reduce the traction power, reaching 70 kilometers per hour, depending on upgoing or flat-going rails. So then he can manage that and using the power he has put in to let the train running without any consumption. Nesse estande, encontramos uma locomotiva híbrida, lançada na feira. Usada para manobras, ela combina diferentes fontes de energia e polui menos. The hybrid system of this prototype shunting locomotive with a combination of battery and diesel engine, Toshiba helps to protect the environment, saving energy, saving emission reduction and noise emissions, and also to save fuel in a way using this shunting locomotive. Aqui na Alemanha, não dá para imaginar a vida sem os trens. Eles fazem parte do cotidiano dos alemães há 175 anos, em tempos de guerra e de paz. Hoje, ajudam a integrar a Alemanha reunificada, com trens regionais e de alta velocidade, como o ICE. A indústria alemã é uma das mais respeitadas e fortes do setor. A rede ferroviária nacional, a Deutsche Bahn, transporta por dia mais de 5 milhões de passageiros e 1 milhão de toneladas de carga. São mais de 31 mil trens circulando por cerca de 34 mil quilômetros de ferrovias. A primeira locomotiva a circular no país foi essa aqui.
Ela foi uma das atrações da Inotrans. Hoje, boa parte da rede ferroviária alemã já usa energia elétrica. A meta agora é usar fontes mais limpas. And we want to have 30% of renewable energies till 2020. Today we already have 18.5%. A passagem verde é um dos produtos recém-lançados pela empresa. You can buy your train ticket as you did before, but it's going to be a green ticket. The energy we supply for that journey is going to come from renewable sources. We can do this because most of our energy is coming, or most of the energy we use for our trains is electricity. O bilhete ecológico custa cerca de 1% a mais do que o normal e, por enquanto, só está disponível para empresas. Na Europa, 1/4 das emissões de gases estufa vem do setor de transportes. O trem contribui com menos de 2% dessas emissões. O transporte nas rodovias concentra cerca de 70% das emissões. Já os aviões respondem por cerca de 12%. Mas para quem viaja, não é só o aquecimento global que conta. O conforto é importante e pesa na decisão final dos consumidores. E os fabricantes sabem disso. E eles investem em detalhes como o estofado das poltronas, que pode ser personalizado conforme a vontade do comprador, e em tomadas para uso de aparelhos eletrônicos. Esse trem regional, feito pela francesa Alstom, uma das gigantes do setor, chega a atingir 160 km por hora. Ele foi uma das atrações da área externa da feira, onde as empresas puderam exibir seus últimos lançamentos. Vice-presidente da Alstom, esse francês conta que a empresa está em busca de soluções sustentáveis. Train of Alstom, when it's breaking down, is like a micro electricity plant. Is creating energy. Another example, our double-deck train at 300 or 320 km per hour is 40% more saving energy than the same length of train, but only a single decker. Especialista em trens de alta velocidade, Lacote acaba de voltar de uma viagem ao Brasil. Como várias outras empresas de peso, a Alstom está de olho no mercado brasileiro, aquecido pela Copa do Mundo e pelas Olimpíadas. We are considering now tramways in Brazil. We are very proud to have been chosen for the tramway of Brasilia with our new system, which is very environmental friendly because you no longer have a catenary. We have the power supply on the street, no catenary, and I think for a very interesting and very beautiful city as Brasilia with a very new design, that was important to not have all those kind of wires in the sky. Power supply on the floor, and now we are of course working for the high-speed line. O trem de alta velocidade, previsto para interligar Rio e São Paulo, também seduz a japonesa Toshiba. Esse diretor conta que foi transferido do Japão para o Brasil há poucos meses. Nesses 2 anos, 3 anos, o crescimento dessa área fica muito agitado. Então, na área de, por exemplo, trem-bala, área de trem urbanos, temos muito interesse. Os trens ajudaram a Alemanha a fazer bonito na Copa de 2006. O Brasil espera seguir pelo mesmo caminho, diz o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente está trabalhando sem plano B, né? Nós temos que fazer tudo que tem que ser feito. Então, assim, não existe a possibilidade de não se construir uma solução, por exemplo, de transporte eficiente e ambientalmente correto, tecnologicamente atualizado para o eixo Rio-São Paulo. Os aeroportos estão saturados, as rodovias estão saturadas. Então, assim, não tem alternativa de você não fazer nada, né? Segundo Bernardo, o trecho entre Rio e São Paulo é ideal para o trem-bala. Mas ele admite que não será uma obra fácil. O fato de atravessar 2 centros urbanos como Rio e São Paulo é um complicador. A Serra das Araras é delicado do ponto de vista ambiental.
e do ponto de vista de engenharia é vencer 800 metros em uma distância muito curta. Mas nós tivemos a nosso favor o fato da gente ter construído, do ponto de vista ambiental, esse projeto foi, desde o seu desenho, ele foi discutido com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes. Então toda a diretriz de desenho do projeto foi articulada com a área ambiental. Então, do lado ambiental, eu acho que a gente tem um ambiente favorável, porque a tecnologia ela é ambientalmente correta e tivemos uma longa discussão. E do ponto de vista da engenharia, nós temos hoje excelência nessa área no país, né? Então acho que também não teremos problema. 47 empresas e associações brasileiras participaram da feira em Berlim, um recorde. A indústria ferroviária, de material ferroviário brasileiro, estava morta há 10 anos atrás, né? Hoje ela está participando de feiras internacionais. Então essa mudança é uma mudança de ações concretas que estão acontecendo hoje no país. O diretor da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a ANTF, prevê investimentos bilionários. Tem algo para essa próxima década da ordem de 100 bilhões de reais, entre 15 mil quilômetros de nova malha de carga, 3 mil quilômetros para trens de alta velocidade, 24 linhas de trens de passageiro, os chamados tramways ou VLTs no Brasil, de prática comum aqui nas cidades europeias, e um universo de oportunidades adjacentes ao sistema metro-ferroviário na geração de emprego, no aumento da tecnologia de alta produtividade e, ao mesmo tempo, de treinamento de uma mão de obra mais moderna, a ser empregada. O país ainda não decidiu que tipo de energia vai usar. No Brasil, nós temos um problema que toda a nossa malha ela não é eletrificada, e o que tinha eletrificado foi desativado. Eu comentava com o ministro Paulo Sérgio que nós precisamos de repensar e estudar se vale a pena a gente mudar a energia das nossas ferrovias. No trem de alta velocidade já vai ser eletrificado. E a gente precisa avaliar se no restante da malha valeria a pena essa transformação. Nós construímos uma rede ferroviária na época em que ferrovia era o único meio de transporte, no século XIX, final do século XIX, começo do século XX. Depois, com o boom do automóvel e das estradas, a ferrovia ficou esquecida. E hoje, a competitividade do setor produtivo impõe a construção de ferrovia. O transporte maciço de pessoas impõe soluções ferroviárias. Então, hoje, a realidade obriga o Brasil a voltar para a ferrovia. Quando o assunto é trem, a realidade do Brasil é bem diferente da maioria dos países europeus. São menos de 30 mil quilômetros de ferrovias. A maior parte dessa malha ferroviária serve para o transporte de cargas e mercadorias. Apenas 1.800 quilômetros são de linhas usadas para o transporte de passageiros. Num país de dimensões continentais, existem apenas 2 linhas regulares de passageiros, ligando diferentes estados. A estrada de ferro Carajás, que liga Maranhão e Pará, transporta 1.100 passageiros por dia. E a ferrovia, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo, com 3 mil passageiros por dia. As duas são operadas pela Vale, uma companhia privada. A gente vê que os trens de passageiros, eles são um forte indutor do desenvolvimento socioeconômico, né, de várias regiões ao longo da ferrovia. E a gente pode comprovar isso, por exemplo, nas pesquisas de opinião pública. A última realizada pela Vox mostrou que, para muitas comunidades, né, a operação do trem de passageiro é tão importante quanto a geração de emprego pela Vale. Outras pesquisas também, como a da própria Agência Nacional de Transporte Terrestre, mostrou que 23% das pessoas que andam no trem é a trabalho, quer dizer, 1/4 das pessoas que andam no trem estão trabalhando. 33% estão a turismo, né, passeando a turismo, 11% para tratamento de saúde e tal. Então você vê a importância que é o trem na vida dessa comunidade, né, e que estreita o relacionamento com a nossa empresa. O
dia mal começa e o povo já faz fila na estação ferroviária. Afinal, tem que acordar cedo para pegar o trem e ninguém quer ficar para trás. Qual é o seu destino? Baixo Guandu. Governador Valadares. Vou pro Colatina. Vai fazer o que lá? Ah, vou passear, né? Tô indo a trabalho. Eu vou passear. Tô indo passear. Vou e volto hoje mesmo. 7 em ponto. Hora de partir. Essa é daquelas viagens para quem não tem pressa. Aqui é uma viagem tranquila, descansada. A pessoa viaja, vê uma coisa, vê outra, que é muito bom. É que nem eu gosto de viajar e gosto de olhar uma coisa para um lado e para o outro. E é comigo mesmo. É bom por causa disso, quem vai descansando, vai olhando o mar, vai olhando os matos, as pedras. Eu gosto. E assim o trem de passageiros deixa Vitória, com destino a Belo Horizonte. Por dia, mais de 3.000 pessoas são levadas do Espírito Santo para Minas Gerais e vice-versa. Para entender como funciona esse sistema de transporte, só mesmo pegando carona no trem. Mas só tem um trem que faz isso. Conversa vai, conversa vem. Logo percebemos que muita gente viaja a trabalho, outros estão a passeio e vem gente de longe para andar de trem. O Fábio e o Fabinho, por exemplo, vieram de São Paulo. Queria mostrar para ele como foi o passado do Brasil, né? O Brasil aconteceu sobre os trilhos, né? E essa identidade foi perdida pelos brasileiros, né? Então, é o único trem que a gente pode ver, onde as pessoas vão e voltam no seu dia a dia, né? Um trem não é turístico, é um trem de passageiros mesmo. E a gente gosta muito disso. O que você mais está gostando dessa viagem? Eu acho que é ver os trens de carga, que eu adoro. Eu vou lá na varanda para ver os trens. O vai e vem de trens é o que mais te impressiona, então? É, que tá passando bastante trem de minério. Bem que um amigo disse que ele já veio aqui e disse que ele viu bastante trem de minério. Também tô vendo. E não é só o Fabinho que adora viajar de trem. Mirela, você prefere viajar de ônibus ou de trem? De trem. Por quê? Porque é mais legal. O que você mais gosta da viagem? E ver as paisagens. O trem é dividido em duas classes. A econômica é a mais em conta. A passagem custa R$ 48,00 até Belo Horizonte. Além da classe econômica, o passageiro conta com a opção de viajar na classe executiva. O conforto é um pouco maior. O vagão conta com ar-condicionado, sistema de som e tem até televisão. O valor da passagem é um pouco mais alto, R$ 70,00. Como o trem corta várias áreas urbanas, a segurança das comunidades vizinhas aos trilhos não é esquecida. A velocidade a gente sempre respeita os limites do trecho, né, e as precauções de campo. E a gente buzina, tem um procedimento de efetuar sempre buzina e sino, faróis oscilando em todas as passagens de nível, em todos os lugares de maiores movimentos. A paisagem às margens dos trilhos é espetacular. Pena que a gente ainda vê cenas como esta, o Rio Doce completamente assoreado. Por falar nisso, a conscientização ambiental é uma preocupação constante. Um dos responsáveis por isso é o seu Dunguinha. Senhores passageiros, atenção por favor. Bom dia! Bom dia! Opa, nem precisa pedir outra vez. O meu nome é Iranaldo Dunga de Oliveira, o Dunguinha do trem. Vou fazer algumas recomendações que deverão ser observadas durante a viagem, principalmente sobre a natureza e o meio ambiente. Vamos preservar a natureza para ficar beleza e preservar o meio ambiente. Quer bater palma a vocês? A nossa coleta de lixo é seletiva, é utilizado o biocombustível, né, 5% da mistura do biodiesel no diesel normal. Isso reduz o CO2, quer dizer, a gente impacta menos, né, no efeito estufa do planeta. Se a gente fizer uma conta simples, né, 3.000 pessoas, a gente estaria falando em torno de 75 ônibus
por dia que estariam sendo transportados, ou ônibus e carros, etc. e tal. Quer dizer, menos veículos nas rodovias, né? Menos emissão de CO2 na atmosfera, então existem inúmeras vantagens. De Paris, Joana Calmon mostra como o leve sobre trilho livrou 20 cidades francesas, inclusive Paris, do risco de um colapso no trânsito. O metrô de superfície de Paris é bem longo, ele tem 44 metros e capacidade para mais de 300 pessoas. Isso é 3 vezes mais do que comporta um ônibus, com a vantagem de ser menos barulhento e menos poluente. No Ceará, o primeiro leve sobre trilho do Brasil liga 2 cidades do sertão do Cariri. Uma experiência que está dando certo. Você tem um transporte urbano de alta qualidade, confiável, seguro e, como vocês estão vendo, com todo conforto. Eles são grandalhões e incomodam muita gente. Apesar do tamanho, estão quase sempre lotados. Soltam fumaça, infernizam a vida dos outros motoristas, atrapalham o trânsito e, ao mesmo tempo, estão à mercê do anda e para dos carros. Debaixo da terra, tudo flui melhor. O problema é que escavar túneis custa caro e demora. Então, para solucionar a crise do transporte de massa, muitas cidades estão optando por um meio termo, uma mistura de ônibus com metrô, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Na França, 20 municípios adotaram esta versão moderna do velho bonde, que aqui se chama tramway. O metrô de superfície de Paris é bem longo, ele tem 44 metros e capacidade para mais de 300 pessoas. Isso é 3 vezes mais do que comporta um ônibus, com a vantagem de ser menos barulhento e menos poluente. A linha mais recente, que liga os principais pontos do sul da capital francesa, começou a operar há 4 anos. Hoje leva mais de 130 mil passageiros a cada dia. Esta mulher conta que o trajeto até o trabalho demorava muito. Agora ela ganha tempo. Perdu le temps, c'est pour ça. Maintenant, c'est gagner le temps. O casal de turistas acha que, além de eficiente, o metrô de superfície é mais agradável que o subterrâneo, porque tem a luz do dia e dá para apreciar a vista. Não, c'est très bien. A estudante brasileira é passageira assídua. Ai, super prático. Nossa, antigamente aqui era o ônibus, era muito pior, porque vivia cheio. Agora com o tram é muito mais fácil. É mais confortável também? Super, muito mais rápido também, então é prático. E tem menos engarrafamento? Muito menos, nossa, não tem trânsito nenhum, você chega rápido. Eu vou na universidade, pego esse tramway e chego rapidinho. Agora, não é porque todo mundo elogia a rapidez do tramway que você deve concluir que ele anda em alta velocidade. São 20 km por hora no máximo, só que num ritmo constante, devagar e sempre. Aujourd'hui, le tramway a une priorité au feu. Donc, c'est-à-dire arriver sur chaque carrefour, un petit peu avant, on détecte le tramway et on interdit la circulation des véhicules. C'est-à-dire que le tramway n'est pas obligé de s'arrêter au feu rouge? Alors, il est obligé de s'arrêter, sauf qu'il y a un système qui anticipe l'arrivée du tramway pour qu'au moment de l'arrivée sur le carrefour, il ait le feu au vert.
está aqui no meio de um cruzamento importante de Paris. Esse é o trilho do VLT e aqui os carros que passam atravessando. Então os motoristas e os condutores do metrô de superfície têm que ter muito cuidado para que não haja nenhum acidente, embora o sinal feche na hora que o trem atravessa. A rede pública de transportes da capital francesa reconhece que de vez em quando acontecem umas batidinhas, mas choques leves, sem gravidade. Quem conduz o VLT são os motoristas de ônibus e não os condutores de metrô, porque eles precisam ter uma experiência do trânsito das cidades e o reflexo caso um motoqueiro passe na frente ou um carro pare no meio do cruzamento. Na avenida por onde passa o VLT parisiense, os engarrafamentos antes quilométricos hoje são uma vaga lembrança. E a paisagem se transformou. Árvores nas calçadas e o gramado, como um tapete verde sobre os trilhos. Mudanças que aumentaram a qualidade de vida da população e inflacionaram o mercado imobiliário. Assim que a linha foi inaugurada, o valor dos apartamentos na área deu um salto de mais de 20%. C'est plus valorisé dans la mesure où, en intégration lors des travaux, comme vous pouvez le constater sur la plateforme, vous avez donc de la pelouse et puis des arbres qui ont été plantés tout au long. Donc ça rend plus beau. On embellit la ville. Quem fabrica o tramway de Paris é a francesa Alstom, uma das líderes mundiais na construção de trens. Nossa equipe foi até a fábrica da empresa, na cidade de La Rochelle, na costa oeste da França. Daqui também saem os VLTs que circulam em Lyon, Grenoble, Montpellier e no resto do mundo, Marrocos, Austrália, Irlanda. O Brasil ainda não faz parte desta lista, mas está na mira da Alstom. A gigante promete erguer no país uma unidade de produção como esta se fechar contrato para a Copa do Mundo de 2014. Todas as 12 cidades-sede brasileiras incluíram esses veículos leves sobre trilhos em seus planos para o campeonato. Um mercado suculento para a indústria ferroviária. O engenheiro Jean-Marc Roche nos mostra como é feita a montagem dos trens. Tudo é automático. Passarelas de aço se deslocam de um lado para o outro, carregando peças imensas, como esta, o teto de um vagão. Uma operação ainda mais delicada é instalar o vidro da janela. O operário comanda os movimentos com o volante. Depois, é só apertar os parafusos. Parce que le tramway est un mode de transport écologique mais aussi rassurant. Il est très vitré, donc très axé vers l'extérieur. Contrairement au métro, on se sent mieux en sécurité dans un tramway que dans un métro. Todos os modelos são montados numa mesma plataforma. A estrutura é idêntica. O que muda é o design. Et là, nous sommes devant donc, le tramway de Reims. Et la particularité du tramway de Reims, c'est la forme donc, de la cabine avec une coupe de champagne à l'image de là où on a les vignes pour fabriquer le champagne à Reims. Oui, Reims é a capital do champanhe. Algumas cidades preferem um estilo ainda mais original. Em Montpellier, os vagões foram cobertos de flores coloridas. Donc, dans la plupart des temps, les clients nous demandent par un adhésivage dédié, donc une livrée spécifique. Donc on peut mettre des fleurs, on peut mettre un arc-en-ciel. On peut mettre tout ce que l'on veut, il n'y a aucune limite au design que l'on souhaite faire. Donc si on fait un tramway pour la Coupe du Monde et on veut mettre le drapeau du Brésil, on peut. Bien sûr. Mas será que daria tempo de instalar um sistema desses até 2014? Este executivo da Alstom, que supervisionou a construção do tramway em Paris, garante que sim. Segundo ele, o projeto da capital francesa demorou 2 anos e meio para ficar pronto. C'est un mode de surface qui, à mon avis, s'intégrera parfaitement dans la ville, dans les villes. Généralement, en surface, on a beaucoup moins de problèmes
justement pour faire toute l'infrastructure. E sem ter que cavar, o custo das obras é bem menor. Combien ça coûte une rame ici? Une rame, celle-ci, elle coûte environ 3 millions d'euros. 3 millions d'euros une rame pour 300 personnes. Voilà. O investimento inicial pode ser alto, mas a economia vem no longo prazo. Não há gastos, por exemplo, com combustível, já que o tramway é elétrico. Ele trafega com a energia que recebe destes cabos. E para quem acha que esse meio de transporte limpo polui o visual, Michel tem a resposta na ponta da língua. On disait tout à l'heure, ça embellit un peu la ville d'avoir un tramway, etc. Mais il y a un tout petit problème, c'est qu'il y a quand même les câbles qui passent par-dessus. Et est-ce que ça peut gêner, par exemple, dans un centre historique? Bien évidemment, donc on a plusieurs solutions justement à proposer à nos clients. Hein. Donc il y a une solution avec la captation par le sol, c'est-à-dire au lieu d'avoir des fils en toiture, en l'air, on a dans le sol, intégré dans le sol, un câble, enfin une ligne de captation. Ça c'est la première solution, donc ça fait que vous n'avez pas, ça ne pollue pas le visuel extérieur. Et ensuite on a une solution qui est justement, on est en plein dedans dans cette rame-là, c'est-à-dire une solution avec des super capacités. En gros c'est une grosse batterie qui récupère de l'énergie lorsque l'on freine et qui la restitue lorsqu'on en a besoin. C'est-à-dire que quand on freine, il y a une énergie qui est gaspillée. Qui est gaspillée, exactement. Et là, en l'occurrence, vous mettez ça dans un réservoir? Exactement, on récupère cette énergie-là et on la restitue après dans la ligne pour justement avoir des zones d'autonomie. C'est-à-dire on peut avoir 400 mètres, 400 mètres. Sans avoir besoin sans avoir de fil, oui, exactement. D'accord. Na região do Cariri, sul do estado do Ceará, o primeiro veículo leve sobre trilhos do Brasil ganhou o nome de metrô, mas anda com 1/3 da velocidade e em cima do chão. São 2 VLTs. Eles rodam sobre a ferrovia inaugurada pelo Padre Cícero no começo do século passado. O VLT faz a ligação entre a cidade onde o padre nasceu, o Crato, e aquela que ele fundou e foi o primeiro prefeito, Juazeiro do Norte. Juntas, as duas cidades têm cerca de 370 mil habitantes. São as maiores da região do Cariri. O percurso tem quase 14 quilômetros. São 9 estações e a passagem custa R$1. É mais barato que o ônibus e a van. Dona Maria da Penha calcula a economia. Antes do trem começar a funcionar, eu pagava R$2,50. Pagava R$5 ida e volta. E agora com o trem eu só pago R$2,20. Eu pego o trem lá da casa da minha avó para a parada do ônibus. Aí eu pego o circular que é R$1,20. Aí eu só pago R$2,20 agora. Aí a senhora gasta R$4,40 para ir para voltar. Economizou 60 centavos. Exatamente. 60, né? O presidente da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos afirma que a passagem não paga o investimento, mas diz que no ano que vem o Estado deve deixar uma empresa tomar conta do serviço, o que pode aumentar o preço da passagem. Não, ele é subsidiado, o transporte público, na verdade, ele é subsidiado de alguma forma, né? Mesmo as empresas privadas que operam, no caso do ônibus, ele não mantém via, então ele tem um certo tipo de subsídio, né? Nós estamos estudando uma maneira de concessionar o sistema, né? Para dar mais confiabilidade ainda, mas trabalhando em cima de um subsídio que mantenha a tarifa dentro de uma modicidade e a população possa usufruir do transporte de forma barata. Este casal usa o VLT para trabalhar. Eles dizem que é uma alternativa mais rápida e mais confortável do que o ônibus. O percurso entre os pontos finais dura 40 minutos. Tanto o conforto, né? Também a paisagem muito bonita, a gente vai vendo aqui. E eu acho que a segurança também é maior, né? Segurança com certeza é maior, tranquilidade. Para mim tem sido melhor optar por o trem.
Para o seu Assis e a dona Francisca, o metrô do Cariri é um programa a dois. Eu acho bom, porque para mim é muito confortável. Esse bem endereçar o nosso Cariri. E é um passeio para o senhor, o que é? Para curtir, é para aproveitar? Para curtir, para ver a natureza, as árvores. Só para curtir mesmo, só para no dia ficar mais curto. Apesar de toda a satisfação que a gente ouviu, o metrô do Cariri ainda transporta pouca gente. Segundo a empresa que gerencia a linha, os dois veículos juntos transportam por dia 1.200 passageiros. Quando o VLT foi instalado aqui na região do Cariri, a expectativa era que ele transportasse 4 vezes mais do que isso. A ferrovia não passa pelo centro de Juazeiro do Norte, que tem o comércio mais movimentado e emprega muita gente. Por isso, a estatal estuda um sistema de integração com uma empresa de ônibus. A medida deve aumentar o número de passageiros para 3.000 por dia. A questão de qualidade de vida também da população em termos de mobilidade, que é um fator preocupante no país, né? Principalmente nos centros urbanos, mas a zona rural começa a ter esse tipo de problema também. Isso aqui é sensacional. Você tem um transporte urbano de alta qualidade, confiável, seguro e, como vocês estão vendo, com todo conforto. Não deve nada a nenhum tipo de transporte desse tipo na Europa, nos Estados Unidos e em países mais desenvolvidos. O VLT foi o primeiro feito por esta fábrica, que também fica na região do Cariri, na cidade de Barbalha. No pátio da empresa estão sendo montados VLTs que vão para Fortaleza e Maceió. E a fábrica já tem contratos fechados com outra capital, o Recife. E ainda para as cidades de Sobral, no Ceará, Arapiraca, em Alagoas, e Macaé, no Rio. Todos são movidos a óleo diesel e podem usar biodiesel. Nós já estamos desenvolvendo, tem algumas empresas trabalhando junto com a gente para desenvolver um VLT elétrico e também a opção de um veículo híbrido que já está sendo bastante utilizado fora. Tem algumas as características que compensam em relação ao veículo somente diesel, então nós já estamos fazendo esse trabalho junto com outras empresas e vamos fazer isso para as próximas gerações aí. 95% do VLT cearense tem peças feitas no Brasil, mas o motor é alemão. O gerente explica que a opção por diesel é mais barata, para um percurso médio com uma demanda menor de passageiros. Segundo a empresa, com o preço de 1 quilômetro de metrô, dá para fazer 2 de VLT. Quanto mais investirmos em trem, metrô e leve sobre trilho, mais chances teremos de evitar o risco de um colapso na mobilidade urbana. Em qualquer idioma, a solução mais inteligente à vista é sempre a mesma. Menos carros circulando, mais transporte público de massa eficiente, barato e rápido. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje? Acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima.